João 13, verso 36. E depois o 14 até o número 12. Acharam aí? Quem não tiver um exemplar ou não achar, acompanhe aqui comigo no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 36. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. O tema dessa mensagem é realinhamento. E o que é realinhamento? Realinhamento é alinhar-se de novo. Todas as vezes que nós vemos palavras ou lemos palavras com a partícula re ou prefixo re, significa fazer de novo. Recomeçar compreende-se por começar de novo. Repartir, partir de novo. Refazer, fazer de novo. Reclamar, clamar de novo e com força. É por isso que nós não devemos reclamar. Todas as vezes que você reclama, você pede 2 vezes o mesmo problema para a sua vida. E realinhar tem esse sentido: alinhar-se de novo. E dado ao nosso espírito humano, o pastor falou aqui que nós temos uma nova natureza. E não temos uma natureza humana e uma carnal. Nós temos uma natureza espiritual, ou melhor, uma natureza espiritual e outra carnal. Nós temos uma natureza espiritual. Mas nós temos um espírito ainda carnal. E dado a esse espírito humano, somos tendenciosos a tremular nessa linha, a tremular, sabe, nesse trajeto que deve ser reto, porque alinhar-se é isso, é uma linha reta. E quando olhamos para essa palavra que vemos ou que lemos agora, nós vamos ver Jesus no seu último dia antes da sua crucificação. Numa quinta-feira, Jesus se reúne com seus discípulos à mesa
para comemorar a Páscoa. E naquele momento, Jesus começa a dar aos discípulos suas últimas instruções. E naquele momento, no capítulo 13, do início do capítulo 13, nós vamos ver que Jesus, ele toma uma ação, ele pratica uma ação, para trazer alguns ensinamentos fundamentais nessa última instrução. Mas o que a gente precisa entender é que Jesus não estava iniciando um processo com os discípulos. Nessa ocasião, Jesus já havia participado ou andado com eles durante 3 anos. Jesus estava treinando, ensinando, mentoreando, exercendo o discipulado com esses homens durante 3 anos. E agora a gente percebe Jesus finalizando um ciclo de estágios, de métodos de ensino. Jesus, ele tinha um método fenomenal de trabalhar, de ensinar. Jesus, ele fazia e os discípulos observavam. Depois, Jesus fazia e os discípulos ajudavam. Terceiro estágio, os discípulos faziam e Jesus observava. Quarto estágio, Jesus ajudava. Quarto estágio, os discípulos faziam e Jesus observava. Aqui nós vamos ver, durante esses 3 anos, Jesus exercendo os 2 primeiros estágios. Ele fazendo, os discípulos observando, eles fazendo, os discípulos ajudando. Mas agora chegou uma hora em que eles precisavam dar sequência aos estágios, eles precisavam fazer. E Jesus observar, fazer e Jesus ajudar. E eu entendo por essa palavra que Jesus esperava que eles estivessem prontos para fazer a obra. Mas nesse diálogo, ou nesses diálogos que nós lemos aqui, Pedro, Tomé e Filipe, nós vemos o quão despreparados os discípulos ainda estavam. No início do capítulo 13, nos primeiros versículos, Jesus, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Era costume, era um hábito dos judeus lavar os pés daqueles que chegavam para uma refeição em sua casa. E quem fazia essa função de lavar os pés era o escravo mais, não vou dizer ralé, né? Era o escravo com menos importância da casa, se é que o escravo tinha alguma importância. Mas aquele escravo menos, significativo, era esse o escolhido para lavar os pés dos convidados. Mas naquela casa em que Jesus estava, não tinha um escravo para lavar os pés. Não sei por qual motivo, talvez dadas as circunstâncias. A palavra de Deus diz que Jesus chega em Jerusalém alguns dias antes. Ele monta em um jumento, ele entra na cidade, nas portas de Jerusalém. E ele naquele momento é aclamado como um rei. Só que dias depois Jesus seria entregue como um malfeitor. Mas antes de Jesus ser entregue, Jesus desejou comemorar a Páscoa com seus discípulos. Mas onde comemorar? Não havia uma residência, não havia uma localidade para Jesus comemorar a Páscoa. Então Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: vão até a cidade. Lá vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça, não era algo comum. Siga este homem. Onde ele entrar, chame o dono da casa e diga: o mestre pede para que você empreste sua residência para que ele celebre a Páscoa. E do jeito que Jesus falou, os discípulos fizeram. Então talvez o escravo não estivesse lá para lavar os pés, porque não houve tempo hábil para ele separar alguém para lavar os pés dos discípulos. Mas Jesus, ele observa uma necessidade. Porque os discípulos estavam com os pés sujos. A caminhada era longa, não tinha transporte. O solo, o terreno geográfico da cidade não era asfaltado. Então os pés dos discípulos estavam muito sujos. Jesus observa uma necessidade. Mas nós percebemos nessa situação
que mais do que uma necessidade física, Jesus estava ali, ensinando verdades absolutas sobre o reino. Um reino invertido. Um reino em que o rei lava os pés dos seus súditos. Um reino em que o maior é o menor. Um reino em que para ser exaltado precisa ser humilhado. Um reino em que para se viver precisa se morrer. E aí Jesus começa a lavar os pés dos discípulos para sanar uma necessidade física, mas ao mesmo tempo ensinar verdades acerca desse reino. E aí no verso de número 36, ou melhor, no verso de número 33, Pedro, ele vai protestar o ato de Jesus. Ele vai dizer assim no verso, melhor dizendo, no capítulo 13, no verso de número 7, 8. Nunca que o Senhor lavará os meus pés. Pedro protesta. Jesus vira-se para Pedro e diz: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, imediato como era, ele responde: então Senhor, lava também minhas mãos e minha cabeça. E aí Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, o que está limpo não precisa ser lavado. Jesus estava fazendo menção a algo que ele iria enfatizar no capítulo 15, quando ele diz: vocês já foram limpos pela palavra. E nesse ato Jesus, ele estabelece um padrão. Neste ato Jesus estabelece um exemplo para que nós paralelamente pudéssemos segui-lo nessa linha reta. Jesus estava ensinando através desse ato como os discípulos deveriam cuidar uns dos outros. E logo em seguida, o texto vai dizer que Jesus se angustia, porque Jesus sabia quem seria o traidor. E após Jesus revelar que Judas era o traidor, dando-lhe pão, Jesus se livra de Judas dizendo para ele: vai e faça aquilo que você precisa fazer. Os discípulos não entenderam essa ordem de Jesus. Pensava que Judas iria comprar alguma coisa, porque Judas era o que ficava tomando conta dos recursos financeiros de Jesus. Mas na realidade Jesus estava mandando Judas ir fazer aquilo que ele queria fazer, que era traí-lo. E agora, livre de Judas, ele começa a enfatizar para os discípulos, informando-os de sua iminente partida. No verso 33, Jesus diz assim: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu já disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Quando Jesus fala essas palavras, a mente de Pedro meio que deu uma paralisada. Jesus, depois disso, ele vai falar sobre como eles deveriam se comportar. Jesus vai falar sobre o amor, mas parece que Pedro não entendeu mais nada do que Jesus falou. Tudo que Pedro ouviu foi que Jesus ia embora. Aquilo neutralizou a mente de Pedro. E na primeira oportunidade que ele teve, ele interpelou Jesus e fez a pergunta. Verso 36. Senhor, para onde tu vais? Nessa pergunta, há uma evidência de quão ignorante Pedro era. Depois de ter sido advertido tantas vezes, pelo menos mais 3 vezes anterior a essa, Jesus havia dito que ele iria para o Pai. Mas quando Jesus fala agora, pouco antes de realmente ele ter que partir, Pedro ficou estupefado. Pedro ficou assombrado, como se tivesse ouvido aquilo pela primeira vez, como se tivesse ouvido uma coisa inédita. Pedro ficou em pânico, porque era inconcebível para Pedro perder a presença
física de Jesus. E aí Pedro vai dizer: tu não vais embora, e se tu for, eu vou, eu morrerei por ti. Quantas vezes nós nos assemelhamos com Pedro? Por isso o tema realinhamento. Quantas vezes as nossas atitudes é bem similares à de Pedro? Ouvimos diariamente de Deus tudo que é útil para a nossa vida, tudo que é necessário para vivermos a vida de Deus aqui. Diariamente nós ouvimos pela palavra de Deus: não se turbem, não se angustiem, não se preocupem, não estejam ansiosos, mas na primeira necessidade, ou na hora da prática, nós nos esquecemos do que ele disse. Jesus, diariamente, ele diz para nós: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. No primeiro desafio, na primeira aflição, nós esquecemos e nos desanimamos. Jesus diz: olha, vocês têm a minha paz, porque eu deixei a minha paz. Mas na primeira situação de conflito, nós nos desesperamos. Deus promete estar conosco todos os dias. Todos os dias Ele diz para nós: não temas. Mas na hora dos apuros, nós nos comportamos como se estivéssemos sozinhos. Esquecemos daquilo que Ele nos disse. Tantas vezes Jesus havia dito para Pedro, mas Pedro se surpreendeu. E aí a gente percebe uma atitude de Pedro. O que Pedro desejou não era ruim, gente. Pedro, ele não desejou uma coisa prejudicial, uma coisa danosa. Pedro não desejou algo maléfico. Tudo que Pedro queria era ter a presença corpórea de Jesus, ou corporal de Jesus. Mas essa não era a vontade de Deus. Você consegue entender? Nem sempre as nossas intenções e vontades, mesmo aparentemente boas, estão alinhadas com a vontade de Deus. Pedro não queria que Jesus fosse embora, mas a vontade do Pai era: o Filho precisava morrer para o resgate dos pecadores. E lendo essa palavra, eu me percebi em uma característica dominante da minha vida, que eu tenho buscado dominar-me, controlar-me, que é a proatividade. Eu sou uma pessoa muito proativa. E a proatividade no contexto empresarial, no contexto comercial, é algo extremamente necessário e admirável. Uma pessoa proativa, ela é tida como uma pessoa que visualiza bem o futuro, uma pessoa que atende às demandas com agilidade. Mas eu percebo que essa característica, embora seja boa para muitos aspectos terrenos, no mundo espiritual, ela por vezes faz com que eu ultrapasse os limites da vontade de Deus. No afã de fazer aquilo que precisa ser feito, por vezes eu esqueço de consultar o tempo e a hora de Deus. E aí aquilo que era para resultar numa coisa boa, resulta em algo prejudicial. Existe um provérbio que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Às vezes o que você está fazendo é algo até bom. Pedro não queria algo ruim, mas não está alinhado à vontade de Deus. E isso acaba se tornando algo prejudicial. Lembra de Davi? Em 2 ocasiões Davi teve boas intenções, mas não foi a melhor. Na primeira ocasião, Davi, ele se lembra que a Arca da Aliança estava fora dos termos de Israel. 20 anos a arca estava na casa de Abinadab, num lugar onde não era adequado para ela estar. E aí Davi então é movido por uma boa intenção. Davi pensa: vou trazer a arca para Jerusalém. Davi já tinha se estabelecido como rei. E aí ele pega essa ideia e, na proatividade, sem consultar a vontade de Deus, Davi diz assim: vamos construir uma carroça nova para a gente transportar a arca. Separe os melhores bois,
A intenção era boa. Tudo que Davi queria era agradar a Deus. Cuidado com as suas intenções de agradar a Deus, fora da vontade dele. Davi, precipitadamente, foi até a casa de Abinadab, colocou a arca do tesouro, a arca da aliança, na carroça, feita nova. Só que Davi, no afã de fazer aquilo que era bom, sem consultar o Senhor e os seus oráculos, Davi não percebeu de que a arca não se servia de animais para ser transportada. A lei dizia que a arca só podia ser transportada pelos levitas e não por animais. Num dado caminho, num dado trecho do caminho, aquela carroça pende ou tropeça, os animais tropeçam. A arca que estava sobre a carroça pende. Usar também com uma boa intenção. Cuidado, gente, com as boas intenções fora do alinhamento da vontade de Deus. Usar correndo, coloca a mão na arca. Você esqueceu de observar que ele não era da linhagem que podia tocar na arca. Por isso morreu fulminado. Em outra ocasião, Davi, movido de novo por um intenso amor de vontade de agradar a Deus, ele deseja construir um templo para o Senhor. E aí ele chama o profeta Natã. Natã, eu quero construir um templo. Eu quero fazer algo para o Senhor. E Natã diz a Davi: boa a tua intenção, faça. Mais uma vez, Davi não consulta a vontade de Deus. E quando Davi ia começar a construir, Deus aparece para Davi, manda Natã voltar e avisa Davi: eu não te pedi coisa nenhuma. A vontade era boa, o desejo era bom, mas não estava alinhado à vontade de Deus. Deus falou: você não vai construir nada. Eu até vou aceitar que o teu filho construa, mas você não. Consegue perceber? Existe uma linha muito tênue entre fazermos a vontade de Deus e a nossa. Às vezes nós dizemos fazer a vontade de Deus, mas estamos calibrando a vontade de Deus com a nossa vontade. Ei, é ao contrário. É a vontade de Deus que precisa estar calibrada com a sua. É a dele que tem que governar a sua. É a dele que tem que controlar a sua. Quando olho para essa palavra de Pedro, aqui nós vamos ver que, como somos parecidos com ele, quando somos afoitos, podemos nos equivocar. Pedro disse: eu morrerei por ti. E aí no verso de número 38, Jesus vai evidenciar a fé inconsistente de Pedro. Jesus vai confrontá-lo dizendo: você morrerá por mim, Pedro? Ainda essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí, depois dessa palavra, Jesus percebe a inquietação no coração dos discípulos. E eu penso que não tenha sido fácil para Jesus a controlar as suas próprias emoções para confortar os discípulos. Jesus estava angustiado. Jesus estava para perecer a pior de todas as mortes, a morte vicária. O que é a morte vicária? É morrer por alguém, é morrer por causa de alguém. Ele não era digno de morte, ele não havia feito nada para aquilo, mas ele estava tomando os nossos pecados, as nossas dores, e Jesus iria padecer pelos pecados da humanidade. Então foi a pior de todas as mortes oferecida ao homem nessa terra. Jesus estava angustiado, mas ele vira para os discípulos e ele diz para os discípulos, verso 14: não se perturbe o coração de vocês. Jesus estava dizendo assim: olha, para onde eu vou? Para a casa do meu Pai há muitos aposentos, há muitos quartos. Eu vou e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês também possam estar. E aí Jesus conclui o verso 4 dizendo: vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus, ele faz uma afirmação enfática. Mas assim que Jesus faz essa afirmação, outro discípulo dele
levanta e faz uma pergunta que no mínimo contraditória à afirmação que Jesus havia dito. Tomé, o questionador, se levanta e diz, parafraseando: Senhor, não sabemos onde o seu pai mora. Como vamos saber o caminho? 3 anos Jesus ensinando os discípulos. E Tomé, ele vai falar como se ele quisesse um endereço geográfico. Como se ele desejasse o endereço de um palácio esplêndido na terra. E quantas vezes Jesus havia dito que o reino dele não se amoldava aos reinos dessa terra. O reino dele não era um reino que viria na força, mas um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria no espírito. Um reino que não se estabeleceria num espaço geográfico, mas um reino que estaria estabelecido no coração e ativo na vida de todos aqueles que crescem nele. Mas parece que Tomé não entendeu, sabe por quê? Porque assim como Tomé, a maioria dos discípulos esperavam Jesus como um rei, como um libertador, que mudasse o cenário político que eles estavam vivendo. Eles estavam debaixo do governo, debaixo da autoridade de Roma. E eles esperavam que Jesus fosse o libertador, que Jesus viesse com a força libertá-los do domínio de Roma. E em todo o tempo Jesus mostrou que não era esse o seu objetivo. Ontem eu estava falando com o pastor sobre isso. Às vezes nós queremos que Deus entre aqui, a gente quer orar e quer estabelecer Deus no calibre da nossa vontade. Senhor, tire a barricada. Senhor, mata o bandido. Senhor, remove o tráfico. Ele não veio para estabelecer e mudar cenários físicos. Ele veio para mudar o coração. Podemos estar aqui no meio do tráfico, mas aqui dentro e aqui nós temos que ter a convicção de que estamos vivendo o céu, o reino de Deus estabelecido entre nós. Para Tomé foi inconcebível. Ele não assimilou essa verdade por causa da compreensão equivocada que ele tinha acerca de Jesus. Então, para ele não era compreensível que Jesus teria que morrer. E quantas vezes nós nos assemelhamos a Tomé? Desconhecemos a natureza do reino. E todas as vezes que nós desconhecemos a natureza do reino, nós nos embaraçamos nos nossos questionamentos. Todas as vezes que nós desconhecemos a natureza desse reino, nós nos perdemos. Nós nos desalinhamos do propósito. O apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12, no verso de número 2, Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo vai dizer para nós: mas transformai-vos pelo poder ou pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sabe por que nós nos perdemos dos nossos questionamentos? Por desconhecer a natureza da vontade de Deus. E o que Paulo diz? Que a transformação é o que resulta nessa percepção da vontade. A transformação a vontade de Deus, ou o conhecimento da vontade de Deus, é resultante da transformação. Você só consegue experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus a partir do processo da transformação da sua mente. Do contrário, você vai desejar que a vontade de Deus seja a sua vontade. Que o reino de Deus se estabeleça dentro dos teus padrões. Que o reino de Deus seja um reino visível, capaz de resolver problemas apenas nessa atmosfera, apenas nesse tempo presente. Jesus vai dizer: se esperamos Ele apenas para essa vida, somos mais miseráveis possíveis dos homens. Precisamos esperar Jesus para algo mais. Tomé e os discípulos não conseguiram ver em Jesus um acesso, uma porta aberta para a eternidade. E aí, continuando, Jesus nesse diálogo com os seus discípulos, depois Jesus responde a Tomé dizendo assim: Tomé, quando Tomé diz: não sabemos onde teu pai mora,
como saberemos o caminho? Jesus vira-se para Tomé e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não estava dizendo que ele era o Pai, mas ele estava dizendo que ele possuía a mesma natureza, a mesma essência. Ele disse para Tomé, até com um sermão duro: será que você não observou? Será que você não atentou que eu e ele somos um? Se não crer em mim, creia pelo menos pelas obras que eu faço. E aí, como se não bastasse as decepções continuadas, levanta-se o terceiro discípulo de Jesus, Tomé. Ou melhor, Filipe. E Filipe, depois dessa constatação, depois que Jesus enfatiza, depois que Jesus mostra, no verso de número 7, Jesus mostra a sua decepção, dizendo assim: se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. E aí, depois que Jesus faz essa fatídica afirmação, vem Filipe e dá um golpe mortal em Jesus. Ele diz assim para a gente, verso de número 8: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Diante dessa pergunta de Filipe, eu imagino o coração de Jesus. Gente, eu só estou aqui humanizando Jesus, porque ele era homem. Foi como se os 3 anos que ele tivesse passado com aqueles homens não tivesse tido proveito. Aí vai para você, líder de célula, que fica decepcionadinho com a primeira decepção, fica frustrado com o primeiro que você encontra resistência. Pois é, o nosso mestre passou por isso. Nós temos dificuldades de entender as coisas espirituais, gente. Pensa, era Jesus. Eles não tinham noção da grande importância que eles tiveram na história em receber o próprio Verbo encarnado. Mas nem com eles aprenderam devidamente. A pior pergunta que alguém poderia falar naquele momento era essa de Filipe: mostra-nos o Pai. Filipe não percebeu durante todo aquele tempo, através dos milagres e ensinamentos, de que Jesus e o Pai possuíam a mesma natureza. Ele não conseguiu enxergar em Jesus a essência do Pai. Parece que não havia sido suficiente para Filipe. E quando a gente olha essa pergunta de Filipe, parece-nos absurda. Mas nós não somos diferentes. Dizemos professar fé em Deus, dizemos ser sinceros na busca por Deus, mas muitas das vezes, quando Ele se apresenta, nós somos meio que cegos. Filipe, ele estava desejoso por ver uma das manifestações do sobrenatural de Deus. Deus havia se revelado de muitas formas e maneiras no passado, através dos profetas, através dos patriarcas. Deus havia se revelado ao povo de Israel abrindo mares, sendo uma nuvem densa durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Ele se revelou para o profeta Elias como um fogo consumidor que lambeu todo o holocausto. Filipe queria uma manifestação sobrenatural. E quantas vezes a gente diz ser servo, dizemos que queremos fazer a vontade de Deus, mas a gente desconhece quando Ele aparece para nós fora dos padrões do extraordinário, fora dos padrões do que João viu no Apocalipse. João viu Jesus glorioso. Pedro, Tiago e João viram Jesus na transfiguração. Filipe não viu. Talvez tenha sido esse o grande motivo. Ele queria uma prova, sabe, da manifestação sobrenatural de Deus. E quantas vezes Deus se manifesta para nós, e porque nós queremos vê-lo nessa forma enquadrada do sobrenatural, nós não o conhecemos. Lá em Mateus, no capítulo 25, Jesus ele vai confrontar os seus seguidores dizendo assim: e naquele grande dia o rei chamará os que estiverem à sua direita e dirá: entrem, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer,
Tive sede e deste-me de beber. Estava nu e vestiste-me. Estava preso e foste ver-me. Estava doente, foste visitar-me. E aí dirão para ele: Senhor, quando é que nós te vimos enfermos, ou nu, ou com fome, e fizemos qualquer um desses atos? Aí Jesus diz assim: todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Você consegue entender que às vezes Jesus se manifesta para nós através de um necessitado que encontramos na rua? Jesus se apresenta para nós todos os dias quando abrimos os olhos e respiramos e enchemos os nossos pulmões de ar. Vemos Jesus todos os dias. Olha o que o salmista vai dizer. O salmista vai dizer que os céus declaram a sua glória e o firmamento declara as obras de suas mãos. Vemos Deus todos os dias. Olha o que Jesus vai dizer lá em Mateus 6. Olhem os lírios do campo, olhem as aves do céu. Jesus se apresenta para nós de muitas formas e maneiras. Mas quando nós não estamos sensíveis às formas que Ele está agindo, a forma que Ele está trabalhando, nós não o reconhecemos. Filipe se apresenta para nós hoje como muitos de nós. Quando dizemos assim: quem aqui já teve uma experiência com Deus? Que tristeza, ver aqui meia dúzia de gato pingado. Sabe por quê? Porque você não reconheceu Ele nas experiências que você teve no teu dia. Estamos cegos. Quando alguém perguntar quem aqui teve experiência com Jesus, levanta a tua mão com convicção. Porque ter experiência com Jesus não é só sobre, sabe, redemoinho, fogo caindo, muro de fogo, mar se abrindo, não. Ele se manifesta também na simplicidade de um ensino, na simplicidade da leitura da palavra. Quando olhamos para esses homens aqui, vemos o quão nos assemelhamos a eles. E aí Jesus responde severamente a Filipe, no verso de número 9, ele diz assim: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode ter coragem de dizer: mostra-nos o Pai? Consegue ter noção do quanto nós nos parecemos com Filipe? Por isso essa mensagem, esses homens que Jesus chamou para sucedê-lo, e que fizeram com excelência, viu? Fizeram com excelência, porque eles foram realinhados. Nesses diálogos aqui, nós vemos eles numa linha trêmula, fora da linha reta. Mas Jesus gastou tempo com eles nessas últimas instruções. Sabe por quê? Porque ainda havia um teste final. Coloque para mim a referência João 21. Existe uma necessidade real de nos realinharmos com Cristo e sua visão. Aí vai uma orientação a todos nós que lideramos nossas casas, lideramos nossos empregos, nossos trabalhos, nossas empresas, lideramos uma célula, lideramos um grupo, lideramos uma igreja. Há uma necessidade vital de realinharmos com Cristo a nossa visão. O último teste, ou um teste final que Jesus ainda iria fazer com seus discípulos, está em João, no capítulo 21, verso de número 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você pode mais uma vez, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide bem dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez,
ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por ter Jesus lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide bem das minhas ovelhas. Para cada negação de Pedro, Jesus estava realinhando Pedro de novo a visão. Por 3 vezes Pedro negou Jesus. Por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus estava levando Pedro a entender que não existe amor sem serviço. Não adianta você dizer assim: eu amo ao Senhor, se você não se doa pela causa. Você precisa se realinhar. Jesus estava dizendo para Pedro que não há serviço sem compromisso. Serviço sem compromisso é fazer coisas, e fazer coisa é combustível para ser queimado no fogo. Jesus estava alinhando Pedro a uma visão para mostrar-lhe que não existe compromisso sem renúncia, e não existe renúncia sem sacrifício. Nesse realinhamento de visão, Pedro passou a entender o seu real propósito. Pedro passou agora a ajustar o seu foco no prisma de Deus. Pedro agora recalculou a sua rota pelo Waze do divino. Sabe o que acontece? No final, Pedro completa todo o trabalho que Jesus disse que ele precisava completar. Sabe aquele método? Jesus disse para eles: agora vocês fazem que eu te ajudo, vocês fazem que eu observo. E eles fizeram. E eu quero dizer, está extensivo para nós também esse chamado. Mas nós precisamos estar alinhados com a vontade de Jesus, entender que não há amor sem serviço, não há serviço sem compromisso, não há compromisso sem renúncia, e não há renúncia sem sacrifício. Jesus tinha dito para Pedro anteriormente: Pedro, para onde eu vou agora você não pode ir, mas um dia você vai. Ei, aprenda a discernir os tempos. Naquele momento Jesus ia subir aos céus. Ainda não era o tempo de Pedro, ele precisava concluir a obra. Mas chegou um momento que o tempo chegou para Pedro. A vontade de Pedro ficou calibrada com a vontade de Deus, e a de Deus calibrada com a de Pedro. Chegou um momento que Pedro, renunciando a si mesmo, se sacrifica. E a morte de Pedro foi muito similar à de Jesus. Os historiadores dizem que Pedro morreu crucificado. Mas ele não se achou digno de morrer igual o mestre. Ele diz: me crucifiquem de cabeça para baixo. Chegou o momento que a vontade de Pedro estar com Cristo se estabeleceu na vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: alinhe-se com a vontade de Deus. Salmo 34 diz assim: porque a seu tempo Ele satisfará o desejo do teu coração. É necessário realinharmos com a visão de Deus. É necessário ajustarmos o nosso foco e recalcularmos a nossa rota, para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos na nossa vida.